Olá, amigas e amigos. É um prazer novamente falar com vocês sobre arte. Meu nome é Osterwaldo, sou artista plástico. Quero nesse vídeo pedir que você nos acompanhe até o final. Se puder, dê o seu like, deixe seus comentários e inscreva-se no canal. Eu quero nesse vídeo continuar falando sobre duas palavras importantes que nós falamos no vídeo anterior, que é o saber e o conhecer. Mas quero também falar sobre o meu conhecimento adquirido sobre essa linguagem na qual eu pratico, que é a pintura. O conhecimento, como nós todos sabemos, ele liberta. É pelo conhecimento que nós podemos afirmar que a arte não se aprende na escola. O dom da arte já nasce com a gente. A escola, nós aprendemos as técnicas, nós aprendemos a história da arte, nós aprendemos os caminhos mais curtos para atingirmos o nosso objetivo. Eu comecei na arte muito jovem, criança ainda, e comecei desenhando. Desenhava com lápis, papel, enfim, eu tinha uma atração muito grande pelo desenho, então vivia desenhando. E as pessoas, de certa forma, se admiravam, porque os desenhos que eu fazia, comparado com os de outras crianças com a mesma idade, ela tinha mais detalhes, ou seja, eu era mais observador ao fazer os meus desenhos. Certo? Como a maioria dos artistas, eu sou autodidata. Eu nunca frequentei nenhuma escola de arte. Esse pouco conhecimento que eu tenho a respeito dessa linguagem da pintura, do desenho, ele veio exatamente por meio dos meus esforços próprios, da prática, né? Sempre praticando muito. E muitas vezes os desgastes que eu sofria por não acertar muitas vezes aquilo que eu queria que saísse com aquela perfeição. Então uma persistência muito grande, né, que me fizeram exatamente adquirir um certo conhecimento sobre essa linguagem na qual eu me expresso. Eu nasci no interior de Pernambuco e a minha família migrou para o Rio de Janeiro, eu ainda era criança. Lá no Rio de Janeiro eu lembro, eu morava no subúrbio, que eu acompanhava meus pais, às vezes no centro do Rio de Janeiro, e eu ficava encantado com aquelas coisas que eu via, que não estava acostumado, né? Que aquela beleza daqueles prédios antigos, aqueles monumentos, aquelas casas antigas, o movimento das pessoas pelas ruas, aquilo tudo me encantava, e eu chegava em casa e eu queria desenhar aquelas coisas que eu tinha visto. Bom, com a prática nós sabemos que nós vamos sempre aperfeiçoando aquilo que nós fazemos, seja na pintura, seja na música, enfim, qualquer atividade que nós exercitarmos, né, no nosso trabalho, a gente sempre vai adquirindo mais conhecimento e com isso a gente vai se aperfeiçoando. Eu lembro que a pintura, o exercício da pintura, ela aconteceu quando eu já tinha 20 anos. Mas antes disso, eu tive que me apresentar para servir aquele compromisso com a pátria, que é o serviço militar. Né? Ali foi muito bom porque eu até então não tinha conhecimento com materiais, família pobre, né? Não tinha conhecimento com materiais mais sofisticados de pintura. E lá no Exército, quando eu fui servir, tinha os materiais ali que realmente me fizeram vibrar cada vez mais na atividade que eu gostava tanto, que era do desenho. Bem,
Com mais ou menos 20 anos de idade, aproximadamente, sempre que eu ia ao centro do Rio de Janeiro, eu nunca deixava de visitar museus, galeria de arte. Quando eu via um bilhetinho para ver os quadros, aquelas coisas, me atraíam muito. Até que naquele momento eu pensei, acho que eu vou me atrever a pintar alguma coisa. Lógico que do desenho para a pintura existe muita diferença, né? Desenho você simplesmente trabalha com grafite, né? O lápis de cor no máximo. Mas a pintura, você trabalha com cores e trabalha com a luz, que são os dois elementos essenciais para a pintura, que é a luz e a cor. E aí eu tive muita dificuldade, né? Exatamente por desconhecer as técnicas, né? O material, né? Tive que comprar materiais de pintura, pincéis, telas, essas coisas todas. Estraguei algumas telas, né? Porque a gente, quando começa nessa área, a gente quer sempre colocar as cores básicas. Eu não sabia a mistura das cores que a gente vai adquirindo, então, depois, tudo isso com certo conhecimento. Então, sempre tive uma paixão muito pelas coisas da natureza. E nessas coisas que eu observava da natureza, do dia a dia das pessoas, na fauna, na flora do nosso país, eu me apaixonei também pela cultura do folclore, ao ponto que eu cheguei a retratar, e tenho agora 2 projetos que estão em fase de captação de recursos para realizar 2 exposições a respeito do folclore brasileiro. Essa cultura linda, maravilhosa, rica, das pessoas simples do nosso país. E tem um outro projeto também, que é sobre os monumentos e histórias do nosso país, do Brasil e de Portugal. Eu quero, nos próximos vídeos, né, detalhar, falar mais sobre essas 2 exposições que eu acho importantes, pelo conteúdo que ela tem de riqueza do nosso país. E nós só vamos exatamente saber valorizar essas coisas que nós temos, essa beleza, essa riqueza, quando nós exatamente conhecermos sobre a arte. É por isso que eu peço, então, a vocês, agradecendo por terem nos acompanhado até aqui, que continue conosco nos próximos vídeos, pois nós iremos conversar muito mais sobre esses assuntos de grande importância, não é? Para que a gente possa exatamente nos abastecer desses conhecimentos que nós desconhecemos muito. Eu, por exemplo, esses trabalhos que eu realizei, estou realizando alguns ainda, fiz muita pesquisa, estudos sobre muitas coisas que eu desconhecia e que agora nesses trabalhos eles têm um conteúdo que vai exatamente ser compartilhado com outras pessoas que, como eu, desconheciam dessas maravilhas, dessas coisas boas que a gente tem no nosso país. Portanto, quero mais uma vez agradecer a todos, né? E convidando para que vocês continuem nos prestigiando nos próximos vídeos. Muito obrigado por tudo e fiquem com Deus.